Olá, amigos, queria agradecer aqui o convite pelo Conicid para que a gente pudesse participar desse evento que está trazendo grandes informações importantes na área do esporte, tá? Meu nome é José Góes, eu sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia esportiva, trabalho com clubes de futebol, com clubes de futsal e com diversas modalidades de atletas, e vai ser um enorme prazer estar aqui agregando mais um pouco de informação ao evento de vocês. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dry needling, que é o agulhamento a seco, que muitas pessoas confundem com a acupuntura, que é uma técnica milenar, mas aqui é muito diferente e agrega importante valor ao tratamento do atleta e ao recuperamento das lesões, tá certo? Então, para a gente poder enfatizar um pouco mais como isso nasceu, tá? É reconhecido internacionalmente como uma técnica de estimulação muscular e, por incrível que pareça, de forma muito legal, foi reconhecido também como uma técnica de terapia manual. Então, a partir do momento que a gente vai agulhando e que a gente vai liberando face, que a gente vai estimulando o músculo, e que a gente vai relaxando o músculo, então a gente vai fazendo alguns estímulos com a mão, na agulha, isso daí foi reconhecido como uma técnica de terapia manual. Depois a gente vai fazer uma prática, tá? E a gente vai ver como é muito bacana o dry needling, tá? Bom, então esse agulhamento, primeiro a gente vai falar um pouco da parte legal. Será que eu, fisioterapeuta, eu posso fazer uma técnica minimamente invasiva? Podemos ou não podemos, tá? Então tudo que a gente for conversar tem que estar respaldado perante as nossas normas, nossos acórdãos, resoluções de conselho, tá? Então eu trouxe um pouquinho para vocês entenderem até que ponto a gente está respaldado. A gente tem um acórdão 481 de 19 de agosto de 2016, em que esse acórdão ele aprova por unanimidade a utilização da técnica dry needling, ou agulhamento seco, ou agulhamento a seco, pelo profissional fisioterapeuta. Então isso aí facilmente você acha isso aqui no site do COFITO, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, tá? Esse nosso acórdão que nos legaliza a estar trabalhando com esse método. Na verdade, com a acupuntura, com a agulha, a gente já trabalha há muitos anos, né? Então o nosso conselho foi um dos primeiros que reconheceu a acupuntura como uma prática do fisioterapeuta, tá? E aqui, sem usar os pontos, os meridianos da acupuntura, uma técnica mais localizada, foi acordado agora há pouco tempo, 19 de agosto desse ano mesmo, 2016, em que a gente tem esse acórdão nos normalizando. Aqui tem a publicação no Diário Oficial da União, tá? Então depois você dá uma olhadinha. Então facinho você consegue encontrar essa publicação no diário. Mas em que consiste esse dry needling? O que consiste esse agulhamento a seco? Na verdade, é uma inserção de agulhas, tá? As agulhas são as mesmas agulhas de acupuntura, só que os procedimentos são totalmente diferentes. E essa agulha, ela não tem medicação, tá? Então, ela inclui, mas não se limita ao tratamento da dor miofascial, recrutamento muscular, dor musculoesquelética, regeneração e recuperação de tecidos lesados e até quadros álgicos articulares. Então, isso aí é tudo que um desportista e que um atleta, geralmente ele tem, né? Então, no meio esportivo, a gente sabe que o esporte ele possibilita diversas coisas em relação a controle de diabetes, hipertensão arterial, flexibilidade muscular. Eu sempre brinco com os meus pacientes, dizendo que se você pensar da boca até o ânus, então todo o trato digestório é tudo músculo. Então, a língua ajuda na digestão, deglutindo o alimento, o esôfago é o músculo, o estômago é o músculo, o intestino é o músculo, tudo é músculo. O coração é um músculo, então o sangue ele só vai para o corpo porque o coração contrai, só volta porque a musculatura se contrai. Então, a musculatura ela é muito importante, a gente só fica em pé por conta da musculatura que nos sustenta. E para que a gente trabalhe a musculatura, é preciso a gente fazer esporte, né? Então, temos que entender que à medida que a gente faz esporte, se for um esporte de alta intensidade, também vamos sentir dor, também vamos ter lesão. E mesmo que não seja, às vezes, no início, tem algumas adaptações que também geram dor, tá? Mas existem recursos, existem tratamentos, existem apoios profissionais de fisioterapeuta, de médico, de profissional da educação física, que faz com que tudo isso reduza e que a pessoa fique no esporte. Então, todas essas lesões, para controlar a dor miofascial, para recrutar músculo, dor musculoesquelética, tudo isso a gente consegue com um agulhamento a seco, em que a gente vai inclusive fazer uma parte prática aqui nesse momento dessa palestra, tá certo?
Bom, algumas pessoas perguntam como é que eu tenho que me guiar para fazer isso. Bom, você pode seguir através de um ultrassom. Então, esse ultrassom, ele consegue te mostrar exatamente onde é que a agulha está adentrando, qual o tecido que ela está abordando, até onde ela deve ir, até onde ela não deve ir, tá certo? Mas aí, professor, será que para eu fazer essa técnica, eu tenho que ter um aparelho de ultrassom, eu tenho que fazer isso? Não, de forma alguma. O que você precisa? Você precisa ter um bom olho, tá certo? E você precisa ter uma boa mão para ter uma sensibilidade correta do local que você vai estar agulhando, do local que você vai estar abordando no teu paciente, no teu atleta, tá certo? Observa que esse olho tem até um coraçãozinho, porque o olhar tem que ser com muito amor para você aprender a achar a coisa de forma correta. Então, para isso, o teu ultrassom se chama anatomia palpatória. Você saber palpar, você fechar os olhos e, ao fechar os olhos, essa mão, na verdade, ela ser o teu olho, o teu tato e o teu sentimento na hora que você vai agulhar o teu paciente. É importante que a gente, junto com todo o procedimento que a gente for fazer, principalmente esse que é minimamente invasivo, a gente atente para a biossegurança. Então, a biossegurança ela é importantíssima no cenário de um trabalho com agulhamento a seco. Só para a gente definir um pouquinho, é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, proteção do trabalhador e que promovam mínimos riscos inerentes à atividade que está sendo realizada. Então, tem vários conceitos para que a gente possa falar de biossegurança, né? Mas temos que usar luvas, temos que usar um algodãozinho, um álcool 70 GL, tá certo? Então, tudo isso daqui é importantíssimo para que a gente faça com segurança, para que não tenha risco de infecção, a luva para que a gente não possa vir a se contaminar. Agora, Góis, e aí como é que é essa agulha? Mostra aí para mim como é que é essa agulha. É uma agulhazinha de acupuntura, tá certo? Essa agulhazinha, a gente vai depois falar um pouco mais sobre ela, tá certo? Elas são descartáveis, então tem algumas pessoas que perguntam se essas agulhas são descartáveis. Lógico que é descartável, né? Então, antigamente, há 10, 15 anos, tá? As pessoas pegavam essas agulhas e juntavam elas num tubozinho de ensaio, colocavam o nome do paciente, usava a agulha até 5, 6 vezes. Pessoal, um pacotezinho de agulha dessa é R$ 1,70. É super barato, você não tem necessidade de fazer isso. Cada vez que for utilizar em um atleta, mesmo que vá utilizar nele em vários dias seguidos, você tem que usar em cada atleta um pacotezinho de agulha descartável, acabou. Aí você vai jogar essa agulha fora. E essa agulha, ela pode ir ou para um Descarpac, que é uma caixazinha para materiais estéreis, né? Aliás, materiais contaminados, uma agulha, e você tem que ter um contrato com a empresa de coleta de lixo biológico para que ela tire isso daí da tua clínica. Ou existe uma outra opção, que é um incinerador de agulhas. Então, o incineradorzinho de agulha, você vê que tem um buraquinho aqui nele, ó. Esse buraquinho aqui, quando você coloca a agulha, essa agulha ela é incinerada e ela vira pó, tá certo? Então, aqui é a biossegurança, usar luva, usar gel, usar álcool e depois descartar essa agulha de forma correta, tá ok? Bom, mas aí qual é o mecanismo de ação dessa agulha? E aí como é que ele vai ajudar o nosso atleta? Então, esse mecanismo de ação, a gente tem que entender que é uma agulha minimamente pequena, né? É uma técnica intervencionista e ela principalmente serve para desativar pontos gatilhos, ativar a circulação e melhorar o reparo tecidual, tá? Veja só, quando a agulha ela entra na pele do atleta e no músculo que você quer desativar um trigger point, então o organismo entende que aquilo ali é uma agressão. E aí o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é aumentar toda a circulação local. Veja só, se a gente aumenta a circulação local, você está levando mais oxigênio, então você está levando para lá mais células de defesa para que haja reparação tecidual. Com o aumento de oxigênio, com o aumento da circulação, da microcirculação, toda a inflamação ela começa a ser controlada e aquela célulazinha que está lesada porque é um estiramento muscular ou porque é um tendãozinho que está inflamado, tudo aquilo ali caminha de forma muito mais rápido em relação ao processo de reparação, em relação ao processo de melhora, tá? Então, só para a gente ilustrar aqui um pouquinho, tá? O tecido tegumentar, que é formado pela pele, pelos, unhas e glândulas, composto por 3 camadas, que é epiderme, derme e hipoderme, ela tem diversas estruturas
tá? Que são terminações nervosas. Então, quando a agulha entra, cada terminaçãozinha nervosa dessa, de Walter Pacini, de Mense, de Krauss, de Ruffini, Merkel, tá? As terminações nervosas livres, tudo isso daí é estimulado com agulha. E a partir do momento que tudo isso aí é estimulado com agulha, tá? O nosso organismo entende de forma muito mais rápida do que um fisioterapeuta fazer uma técnica mais superficial. Como, por exemplo, vamos falar de um equipamento que o fisioterapeuta usa muito, chamado de TENS, que é eletroestimulação transcutânea. Imagina que você quer sedar uma região com o TENS, que é um equipamento que serve para dor, tá? Existe a plaquinha, essa plaquinha, quando a corrente elétrica essa corrente elétrica passa pela plaquinha, passa pelo gel que está lá acoplado, essa corrente passa pela pele, passa pelo tecido adiposo, até chegar no músculo, até chegar na região de estímulo. Quando você coloca a agulha, essa agulha ela já transpassou todas essas regiões da pele. E quando você liga um estímulozinho elétrico ou para estimular ou para sedar, então você já tirou toda a impedância e tudo acontece de forma muito mais rápida. Então existe também um eletroagulhamento, em que a gente não vai demonstrar aqui, mas a gente está aberto para depois mandar vídeo para vocês, tentar ajudar de alguma forma, tá certo? Para vocês verem como é que funciona, tá? Então todas essas terminações nervosas, elas são estimuladas. Então aqui se observa a pele, então tem o folículo piloso, tem o músculo eretor, e tudo aqui está dentro aqui da derme, que é uma estrutura e que é o maior órgão que a gente tem no nosso organismo e que é responsável por toda a sensibilidade, tanto para proteção contra frio, contra calor e também para estímulos neurológicos, tá certo? Então, o dry needle serve para você melhorar a dor, tensão muscular, inflamação do tendão, que são as tendinites, o desgaste desses tendões, que são as tendinoses, bursites, lesões ligamentares, rotura de músculo e uma série de outras coisas, tá bom? Então, principal ação, como a gente já abordou, é o aumento da circulação sanguínea e a aceleração do processo de reparação tecidual. Então, tudo isso promove uma melhora de edema, uma dispersão de produtos químicos que está ali, que é a inflamação, aquela parte metabólica que tem que ir embora, eliminação de efeitos nocivos sobre nervos locais, redução da dor e melhora da funcionalidade. Agora, esse próximo slide que eu vou mostrar para vocês é muito importante para que a gente não possa confundir as coisas. O dry needle não tem nada a ver com a acupuntura. São coisas totalmente diferentes. A acupuntura melhora o reequilíbrio energético, então tem pontos específicos. O dry needle está muito ligado a ponto gatilho, que é o ponto de tensão do músculo, que é muito comum em atleta, que é muito comum em esportista, principalmente pela fadiga muscular, tá certo? É uma das principais coisas que o músculo faz para se proteger, tá? É quando ele está fadigado, tá? Quando ele está cansado, quando a contração já não funciona mais direito, então ele tenta se contrair ali para tentar se proteger, para não romper, e aí começam os princípios de contratura. Então a acupuntura está ligada aos meridianos, o dry needle às dores, músculos, tendíneas. A acupuntura usa pontos específicos, tanto locais como à distância. Às vezes o paciente com acupuntura ele vem com a cervicalgia, vem com dor de cabeça, e você usa o ponto longe, às vezes usa um ponto lá no pé, lá no tornozelo, lá no joelho, para melhorar aquela dor de cabeça. Já o agulhamento a seco não é assim. O agulhamento a seco é feito no local da dor ou no local da lesão. Então a acupuntura tem uma combinação de pontos, onde esses pontos energeticamente vão ter interferência um em relação ao outro. Já o dry needle não. Usa as mesmas agulhas de acupuntura, mas não tem essa combinação de pontos que o ponto A vai ter que combinar com o ponto B, que aí é o princípio da acupuntura, tá? Então, só para a gente abordar um pouquinho sobre o que é esse trigger point, tá? Esse trigger point, que é um ponto de contração maior do músculo, ele é resultado de uma quebra anaeróbica do glicogênio no tecido muscular, que ocorre geralmente por fadiga, tá? É associado à sensação de ardor e resíduos metabólicos que irrita o músculo. Então, existe uma sequenciazinha aqui, que vocês podem estar observando, que quanto menos aporte de oxigênio, maior a perda, maior aumento das perdas de glicogênio, aumento de irritabilidade do músculo e nódulos de consistência fibrosa e dura, rígida. Então, popularmente se chama, olha, aqui eu estou com cheio de nó aqui, duro aqui. Então, isso aí são realmente os pontos gatilhos. Existem dezenas de formas da fisioterapia trabalhar com isso, tá? Eu
trabalho com agulhamento a seco há diversos anos e eu percebo que realmente essa tem sido a melhor técnica, o melhor trabalho que a gente pode fazer, para melhorar esses pontos gatilhos. O resultado é imediato e muito legal. Bom, esse ponto gatilho ele é de fácil diagnóstico, então quando você pega nele, rapidinho você sente. Pode se tornar de forma crônica, então ele pode ficar por diversos anos, é muito ligado também ao estresse, tá? Principalmente em atleta, que às vezes quando ele é um atleta de alto rendimento, ele está estressado ali pelos resultados, ele tem cobrança da família, ele tem cobrança da equipe técnica, ele tem cobrança da torcida, ele tem cobrança da mídia, então a cobrança é muito grande, tá certo? Então todo esse nível de estresse também aumenta aqui os pontos gatilhos, tá? E nós fisioterapeutas também somos muito cobrados, principalmente quando você trabalha numa equipe de alto rendimento e que um atleta se machuca, aí você está tratando aquele atleta, aí quando você vê o técnico do time, quando você vê o preparador físico, ele olha para você e diz, e aí, quando é que volta? Volta na próxima semana, quando é que joga? Estamos precisando desse atleta. Então a gente também é muito cobrado da mesma forma do que eles, né? Então aqui a queixa de dor em local diferente de origem da dor também pode acontecer, tá? E pode aumentar a frequência da dor com o tempo, ok? Então só para a gente resumir um pouquinho essas indicações, aqui a gente já falou, quero novamente enfatizar que é dor miofascial, recrutamento muscular, dor músculo-esquelética, regeneração e recuperação de tecidos lesionados e quadros álgicos. Góis, tem alguma contraindicação? E aí? Essas contraindicações, quem é que não pode fazer o agulhamento a seco? Bom, então aqui a primeira indicação, adivinha qual é? Paciente tem fobia à agulha, tem medo de agulha, né? Então esses pacientes que têm fobia de agulha, às vezes não é um método muito inteligente para a gente trabalhar, tá certo? Então aqui mesmo na gravação aqui dessa aula, desse congresso, a gente fez uma seleção de 15 pessoas aqui para ver quem não tinha fobia de agulha para fazer a parte prática, né? A gente até combinou, disse, olha, bota primeiro o cara aqui, depois a gente vai colocando a agulha e só diz para ele depois, para ele não correr com medo, senão a gente não grava, tá? Mas essas pessoas não são pessoas que você tem que fazer o agulhamento. Às vezes piora, tá certo? A parte emocional está muito influenciada em relação a isso e você tem que ter muito cautela. A maioria das pessoas que tinha fobia de agulha e que eu tentei fazer o tratamento, elas relataram piora, tá? E às vezes nem piorou. Às vezes nem foi uma piora mecânica, fisiológica, foi a piora realmente da cabeça. Eu ministro aula de dor há muitos anos, a minha clínica é uma clínica de dor e a gente é voltado muito para isso. E tem muita dor psicossomática, na própria faculdade às vezes, na disciplina de dor, eu levava psicólogo para falar da dor psicossomática e isso aí são coisas que você tem que respeitar. Então não adianta. Então se o paciente ele tem fobia de agulha, então você não faz. Se tem resultados pregressos ruins, você também não faz. Se tem quadros infecciosos, não usa agulha, tá certo? Então é mais uma barreira ali de abertura do tecido epitelial, você não faz. E pacientes que também têm muita sensibilidade à agulha, às vezes é ruim. Mas veja só, as pessoas que têm muita sensibilidade à agulha, se você consegue fazer, às vezes a resposta é até melhor, tá certo? Bom, os tipos de agulhas. Essas agulhas, elas são finas, médias e grossas. A sua espessura, tá? Elas variam em relação a alguns milímetros. Então, agulhas finas, ela mede 0,2 milímetros, agulha média 0,25 e a agulha grossa 0,30. Geralmente eu uso a agulha 0,25 porque ela é muito bacana, tá certo? Essas agulhas, o tamanho dela também pode ser curta, média, longa e extra longa. Então tem agulhas bem pequenininhas, que é de 15 a 20 milímetros, e tem agulhas grandes, que é agulha de 60 a 70 milímetros. Então, por exemplo, se você quer pegar um paciente que ele é um tenista, tá? E ele tem aqui uma epicondilite lateral, que é uma irritação aqui que se chama cotovelo do tenista. A pessoa aqui é uma região muito fininha. Então, se você for usar uma agulha extra longa de 60 milímetros, essa agulha vai passar de um lado para o outro. Então, tem que ser uma agulha pequenininha, de acordo com o tamanho do tecido, do tendão ou do músculo que você vai agulhar. Por isso que tem que ter uma boa noção de anatomia palpatória. Se você não tiver noção de anatomia palpatória, você não consegue sair do local. Mas veja só, imagina que esse paciente ele chega com a ciatalgia, que na verdade o nome correto é uma isquiatalgia. Esse nervo aqui, o melhor nome para ele se chama nervo isquiático. Então, se ele chega com a isquiatalgia ou uma ciatalgia,
essa agulha, para chegar pertinho do nervo, ela tem que passar, o glúteo máximo, tem que passar o glúteo médio, tem que passar um outro músculozinho chamado piriforme. Então, você tem que ter uma agulha um pouco mais longa, tá certo? Para você tratar um nervo ciático. Se o paciente está com muita dor, porque ele fez um esporte, tá certo? Você vai com a agulhinha bem pertinho dele, tudo isso aí já está estimulando muito a circulação local e vai melhorar todo o processo de reparação e de resposta do nervo. Agora, e se essa agulha pegar no nervo, ela vai machucar, o cara vai deixar de mexer a perna? Não, de forma nenhuma. Se essa agulha, a pontinha dela, ela é muito fininha. Se ela toca no nervo, o paciente sente um choquezinho, você tira ela um pouquinho e deixa ela lá e você não vai fazer estímulo, porque aí você pode machucar, tá bom? Ó, essas agulhas, elas têm esse formato, então observa que ela tem um cabozinho, tá? E ela tem esse plástico aí, ó. Você tá vendo esse plásticozinho azul? Esse plástico aí se chama mandril. Isso aí é para tirar um pouco a sensibilidade e que não doa, tá? Então, gente, ó, o agulhamento a seco é uma coisa que não é para doer, tá? Teoricamente não dói, tá? Se tá doendo é porque a pessoa tá com algum medo, ou então porque quem tá agulhando não tá conseguindo usar o mandril de forma correta. Na verdade, você pode fazer até ser um mandril. Eu vou demonstrar aqui com o mandril, tá? Mas você pode fazer até ser um mandril que vai ficar muito tranquilo, tá certo? E aqui, esse slide aqui é um slide, talvez um dos slides mais importantes dessa nossa aulinha aqui, que vocês têm que ter na cabeça que não pode reutilizar agulha. Acabou, é lixo. Ou vai para um lixo para a empresa recolher, ou essa agulha tem que ser descartada, ou essa agulha tem que ser incinerada, tá certo? Isso aqui a gente já falou diversas vezes. Se você não tem uma intenção da anatomia palpatória, se você não sabe achar onde é que está o tendão, se você não sabe achar onde é que está o músculo, se você não sabe achar onde é que está a vértebra, então é melhor você arrumar uma outra coisa para fazer, e inclusive até mesmo repensar se você quer trabalhar na área da saúde. É a mesma coisa você levar o seu carro para o mecânico, e aí o mecânico dizer que tem que trocar a peça do carro, mas não sabe dizer onde é que está a peça, não sabe dizer qual é o nome da peça, não sabe te dar nem as referências da peça. Eu acho que ninguém vai deixar o carro nesse mecânico, não é verdade? Então, mesmo esquema. Você vai para um profissional de educação física fazer um trabalho de performance ou de fisiculturismo, de personal que quer ganhar massa, e ele te fala assim, olha, vamos ganhar aqui o volume de bíceps, tá certo? Aí o cliente pergunta, olha, eu tenho curiosidade, de qual osso esse bíceps sai e para qual osso ele vai? Aí o cara diz, não, ele é um músculo que fica aqui na frente. Não, tudo bem, eu quero saber onde é que ele sai, onde é que ele vai. Não, é assim, ó, ele sai daqui e vem para cá. Gente, eu acho que você não vai pagar esse profissional. Então o cara tem que saber de onde é que sai, para onde é que vai, porque se você não entende isso, tá? Eu penso que está na profissão errada. Desde o médico, ao fisioterapeuta, ao profissional de educação física, ao profissional de nutrição, todo mundo que trabalha com a área da saúde, tá bom? Bom, existe um outro recurso que você pode se guiar, que é a termografia. Então a termografia, ela está mostrando exatamente aqui onde é que estão os pontos de dor, onde é que estão os pontos de tensão. Então observa que tem uma escala, essa escala vai do azulzinho claro, do azulzinho escuro até o branco, quanto mais branco, mais quente. Então observa que você vê ali naquele cantinho ali, ou do lado direito desse paciente, que tem um nódulozinho branco. Tudo isso aí é ponto gatilho, tudo isso aí são áreas de muita tensão, tá certo? Então existem várias formas de você observar isso aí através da termografia, e a termografia ela te diz exatamente onde é que está o problema, para você tonificar, estimular, ou para você sedar, ou para você relaxar. Bom, agora essa técnica, como é que ela funciona? Como é que esse agulhamento a cego, ele é trabalhado, tá certo? Então a inserção de uma agulha, direto no ponto gatilho, tá certo? Você pode manipular essa agulha de forma rotacional ou no sentido axial. Você tem que manipular até dissolver o ponto gatilho, até esse ponto gatilho relaxar. Deve ser seguido por um alongamento, então você não só agulha, depois que você tira a agulha, você faz um alongamentozinho, uma pompagem nessa musculatura. E para lesões mais crônicas, deve ser realizado um trabalho de manipulação de fáscia. Hoje o que tem no mercado, os cursos são todos voltados para você trabalhar fáscia. Então o músculo está atrelado à fáscia, que é uma membranazinha que recobre a musculatura. Então essa daqui é a agulha, como a gente já falou, de preferência usar ela com mandril, tá certo? Não colocar a agulha até o cabinho, tá certo? Então até um pouquinho antes do cabinho, tá? Essas agulhas, elas são inseridas, tá?
Observa aqui que ela é inserida com o mandril, ok? Ela é estimulada, tá? Esse posicionamento vai depender da fáscia, do músculo, do tendão, do que a gente queira trabalhar. Ela é estimulada com a mão, tá? Existem diversas formas de você estimular, você pistonando a agulha, você rodando, tá certo? Você só dando uma batidinha, então tudo isso é estimulação, para você ativar ou para você sedar, tá? E o upgrade disso daí, o mais bacana mesmo é quando você faz com o eletroagulhamento. Então, quando você faz com esse eletroagulhamento, você fecha o circuito aí, você ceda e você tonifica de forma muito mais eficaz. Agora vamos deixar de teoria e vamos para a prática para vocês verem como funciona. Bom, então agora vamos um momento prático, tá certo? Então eu vou começar calçando as luvas, tá? Então vamos lembrar de toda biossegurança, tá certo? Então, na verdade, você não vai ter contato com a agulha que vai adentrar lá no paciente, você vai ter contato só com o cabinho, mas mesmo assim você tem que usar uma luvazinha, tá certo? Então, esse aqui é uma snagazinha de álcool 70. Então, esse álcool aqui você vai limpar aqui o atleta, tá certo? Eu vou mostrar aqui um agulhamento de alguns músculos específicos e muito bacanas, que geralmente atleta, principalmente que mexe muito membro superior, tem alguns problemas com essa musculatura, tá? Então, a agulhazinha tem que ser descartável. Então, geralmente vem um pacotezinho aqui com 10 agulhas, tá certo? E é estéreo, tá certo? Isso aqui é o mandril, tá? Então, o mandril, a agulha vai entrar dentro do mandril, ok? Essa agulha aqui, ela é um pouquinho maior do que o mandril. Então, esse mandril aqui, eu vou apertar, tá certo? Para que ele não sinta dor. Então, a partir do momento que eu aperto o mandril, você veja que a agulha aqui está fora dele, ó. Então, ele já não está mais sentindo, ele não vai sentir a agulha ser inserida. Quando você aperta esse mandril, o paciente sente uma dorzinha, às vezes ele faz assim, ele pensa que já é agulha, mas eu sempre mostro. Então, olha só, isso aqui é o mandril, um plásticozinho que eu vou só apertar aqui, ó. Você vai sentir essa dor. Fechado? Então, quando você observa os pontos gatilhos, ele aqui realmente tem alguns pontos gatilhos, tá? Esse aqui é muito rígido, ok? Então, vou colocar essa agulhazinha, tá? Só dar uma batida aqui e depois vou introduzir essa agulha, ok? Então, essa agulha, ela vai entrar no músculo, tá? Que tem um ponto gatilho. E é tão interessante que essa agulha, ela entra de forma tão rígida. Às vezes a agulha, dependendo da tensão, essa agulha tem torta e não consegue entrar direitinho. Quando dá 1 minutinho, 2 minutinhos, você pega nessa agulha para introduzir um pouco mais ela praticamente cai entrando. Por quê? Porque a musculatura ali já relaxou, tá? Então aqui tem um músculo chamado de trapézio, tá? Aqui é o trapézio superior, que é um músculo que acumula muita tensão, tá? Então a maioria das pessoas, quando tem tensão, as pessoas ficam com isso aqui muito rígido e acaba essa rigidez aqui, ó, irradiando aqui para a coluna cervical, tá? Então o paciente vai ter cervicalgia, o paciente pode ter cefaleia, pode ter uma série de coisas, tá? Então quando a gente está falando de atleta, esse atleta, ele tem problema às vezes aqui e tem problema aqui, ó, pela cobrança, tá? Então tudo isso gera um processo de tensão muito grande, tá? Então eu queria que você observasse aqui, ó, que ao redor da agulha tá tudo vermelhinho, ó. Você vê? Então tudo isso daqui já a circulação toda sendo ativada. Você vê de forma imediata, tá? De forma muito pontual, muito específica. Aqui é um músculozinho trapézio superior. Então, se eu pegar nessa agulha agora, nesse momento, ela vai entrar, ó, com muito mais facilidade, ela chega e desliza. Ela entra com muito mais facilidade do que no início, por conta da musculatura que já relaxou. É muito rápido. Então, agora, eu vou mostrar outros agulhamentos de um músculo também muito legal, que é o músculo elevador da escápula. Então, se o atleta tem uma alteração nessa musculatura, ele desorganiza toda a cintura escapular, ele desorganiza a coluna cervical, tá? Bem aqui tem o ângulo superior da escápula. Esse músculo, ele vem daqui e se insere aqui entre o ângulo médio e o ângulo superior. Então, bem aqui são áreas de tensão também. Se você depois voltar
nossa aula e for lá aquele slidezinho de termografia, você vai ver que aqui também tem uma área muito tensa, tá certo? Então você vem, palpou, achou o ponto gatilho e aqui você vai, deixa eu colocar assim para você ver a agulha entrando, tá? Você vai introduzindo essa agulha, tá? No sentido do músculo elevador da escápula. Então aqui tem uma série de abordagens que você pode fazer. Você pode fazer em romboides, tá? E principalmente em atletas que têm essa musculatura aqui muito sobrecarregada, muito tensionadas, com a retificação de coluna dorsal, tá? Então você pode fazer no romboide aqui para ele tentar dar uma relaxadinha e ficar mais tranquilo. Eu não sei se você observa que aqui, ó, ao redor da agulha já está ficando um pouquinho vermelhinho. A gente acabou de colocar a agulha, tá? E essa agulha, você pode dar essa agulha você pode dar uma estimulada nela. Então, você pode estimular aqui, ó. Aqui é uma forma de estímulo, tá certo? Aqui é outra forma de estímulo. Olha que ela já está aqui bem soltinha, porque a musculatura já repousou. Essa daqui não está tão soltinha, ainda está um pouco mais rígida, tá certo? Porque a musculatura ainda está relaxando. O resultado ele tem que ser imediato, tá? Existem algumas discussões em relação a se você quer sedar ou se você quer tonificar essa região, tá? Bom, eu como sou acupunturista, eu penso muito em alguns protocolos de acupuntura que se você quer tonificar, você deixa essa agulha aqui uns 8 a 10 minutos e se você quer sedar, você deixa essa agulha uns 15 a 20 minutos. Eu vou um pouco por essa área, não que seja acupuntura, mas eu pego um pouquinho desse princípio. Mas no agulhamento a seco, mais básico, mais tradicional, essa agulha fica só uns 3 minutinhos, no máximo 4 a 5 minutinhos, e ela é retirada. Então nós já vimos algumas formas de estímulo da agulha, que é essa forma aqui, de você dar uma batidinha, existe outras de você dar umas rodadinhas nelas, tá certo? E existe uma técnica que eu acho mais eficaz, só que essa técnica, o paciente às vezes sente dor, tá? E na verdade, o que a gente quer é isso. Quando ele sente esse processozinho de dor, é como se fosse o máximo, tá? De liberação de energia do local e que você consegue chegar ao máximo de estímulo dessa agulha, que é a técnica de pistonagem. Eu vou fazer com essa mão aqui para ficar mais fácil você ver a agulha. Então essa técnica de pistonagem, tá? Aqui ele não sente dor, mas eu gosto de fazer até o paciente sentir uma dorzinha, tipo um choquezinho, tá certo? Então, quando ele sente um choquezinho, tá? Então eu paro, ok? Então se eu vejo que ele não vai sentir, então eu também não faço muito, tá? Eu passo só uns 20 segundos fazendo, tá certo? A pistonagem, com isso aqui você desativa todo o ponto gatilho e você consegue melhorar toda a circulação do local. Então é um trabalho fantástico. Você pode fazer aqui para o esternocleidomastóide, que é um músculo que gera também muita tensão. Você pode achar que aqui tem espinha da escápula, aqui tem uma fúculazinha aqui, ó, da articulação acromioclavicular. Adentrando aqui você pega o tendão do supraespinhal, chegando aqui na frente você pega o tendão do supraespinhal. Esse paciente ele tem uma tendinose, uma tendinite, ou tem um problema qualquer de supraespinhal, você estimula toda a circulação local. Os pacientes quando chegam com problema de ombro, principalmente se for atleta, ele chega com problema de ombro, mais da metade dos problemas é tendão de supraespinhal, tá? O resto é o resto, aqui e acolá chega um infraespinhal, um redondo menor, um subescapular, uma lesão na acromioclavicular, problema supraespinhal, tá certo? Às vezes ele tem problema de infra, mas tem de supra, tem de cabo longo do bíceps, mas tem de supra. E tudo isso aqui você tem que aprender a agulhar. Olha só que tá bem mais vermelhinho, tá certo? É fantástico. Então quando termina, você só tira a agulha, tá? Tira a agulha e essa agulha ela vai para descarte. Então como é que a gente está no estúdio? Não tem um equipamento aqui próprio, aquela caixinha, não tem um incinerador, vai para um depósitozinho de descarte de agulha. Então aqui a gente coloca essa agulha no depósito, tá certo? Quando chegar na clínica, você tira essa agulhazinha e você vai incinerar ela, tá? Para que ela vire pó e vá para lixo comum, ok? Bom, eu queria novamente agradecer, tá? A toda a organização do CONICID. Então já dê uma olhada no hall de palestrantes, o evento está fantástico, queria parabenizar, tá bom? Estou à disposição para tirar dúvidas. Então aqui está o nosso site, tá certo? Que é josegóis.com.br,
Lá você consegue baixar aulas, meus PDFs, lá tem algumas aulas em vídeo, tá? Eu espero que vocês se sintam à vontade de entrar em contato ou por WhatsApp ou por Facebook, tá? Que na medida do possível eu respondo e a gente consegue afinar aí o conhecimento. Muito obrigado.